A PEC da transição, ela deve passar, ainda não se tem claramente quais são as bases e quanto dinheiro teremos, né? Essa PEC da transição, para quem não lembra, para quem estava em Marte, é um dinheiro necessário para pagar algumas contas do ano que vem. Basicamente, que contas são essas? O grosso disso é Bolsa Família, tá? Mas tem outras coisas no meio aí também, tem farmácia popular, etc e tal. Por quê? Porque conforme denunciamos durante a eleição, o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, civis e militares que fazem parte deste governo estavam apenas interessados em como rodar a máquina pública até o dia 1º de novembro do corrente ano. Depois disso, foda-se, não era problema deles, certo? Porque também já estavam vendo que o boi estava indo pro banhado com corda e tudo, perderiam a eleição, gastaram muito dinheiro para tentar essa reeleição de várias maneiras diferentes. Eu fiz vários programas sobre isso aqui. Foi a maior compra de votos da história do Brasil, uma compra de votos que teve atos ilegais, mas também atos dentro da legalidade, mas totalmente fora da moralidade política, né? Foi a maior compra de votos da história do Brasil. Não adiantou nada, porque o boneco Chuck perdeu a eleição, né? Tá aí todo debilitado. Vocês viram a foto da perna do Bolsonaro, cara? Eu não vou botar aqui aquilo lá. Se você usa TikTok e gosta de ver vídeo nojento de pessoa tirando espinha, limpando dente, limpando casco de cavalo, sabe? Quem usa TikTok sabe do que eu tô falando, né? Tem essas coisas no TikTok, tem esses hiper nichos do TikTok, né? Tem gente que fica assistindo o dentista tirar tártaro do dente das pessoas, né? Então, quem tem essa curiosidade pode sim ver a foto da perna do Bolsonaro, porque vai sentir algum prazer, eu posso imaginar, né? Quem sou eu para falar dos prazeres alheios, né? Cada um de nós tem os seus prazeres estranhos por aí. Mas o. Tá feio o negócio, viu? Tá batendo todo o karma, tá voltando agora, parece. Então, essa PEC da transição, ela é necessária porque não tem grana, basicamente, para manter os programas sociais para o próximo ano, tá? A grande briga aí envolve uma série de questões que estão por trás do que a gente consegue ver aparentemente. Isso envolve tanto o orçamento secreto, o quanto o PT vai brigar por quais coisas. Essa é a grande questão que está em cima da mesa. A PEC da transição, ela é a coisa visível, né? É o dinheiro visível. Vamos lembrar que o PT não tem maioria orgânica, nem na Câmara nem no Senado, né? Para conseguir formar uma maioria, vai precisar de vários partidos do Centrão, né? União Brasil, Republicanos, barará, barará. Vai ter que fazer composições, como se diz, né? Apertar a mão do capeta. No caso do Republicanos, de fato, porque é o Partido da Igreja Universal, né? Então, a PEC da transição é só a parte visível da coisa, mas nisso envolve várias negociações. Envolve negociações sobre o orçamento secreto, o quanto o PT vai brigar contra ele ou não. Por isso, politicamente, é muito interessante para a esquerda que está ocupando o governo agora que a discussão da orçamento secreto fique no STF. Sacaram? É importante que essa discussão saia do mundo político e entre no STF. Não que o STF não responda anseios políticos também, como todas as Supremas Cortes, como todos os judiciários do mundo todo, né? Então, estão suscetíveis a pressões políticas, né? Não necessariamente ilegais, né? Pressões políticas, né? Anseios da população, basta lembrar a ação do STF, as atitudes do STF durante a Lava Jato, né? Foi totalmente cooptado pela tal pressão popular, né? Mas é interessante, por um lado, que essa discussão fique no STF. Assim, o PT e seus aliados se desgastam muito menos nesse início de governo. Mas há por trás aí também discussões sobre a presidência da Câmara, sobre qual partido vai tomar conta da CCJ, que é a principal comissão. Então, a PEC, ela engloba várias outras conversas que estão acontecendo nos bastidores. Então, a gente tem que observar como, se ela vai passar, como ela vai passar, né? E o que vai ser dado ou consentido, ou contra o que o PT não vai brigar em troca. Porque chegando no governo, num governo que está como está, um governo que está sem dinheiro, né? Um governo que está sem dinheiro. Veja bem, vou fazer um parênteses aqui, importante, né? Para ninguém confundir as coisas. O governo está sem dinheiro orçamentário, tá, gente?
O governo está sem dinheiro orçamentário. Porque eu, particularmente, odeio esse papo de quebrou o Brasil. Tá? O Brasil quebrou algumas vezes, de fato. Mas não nos últimos, sei lá, 20 anos. Né? O Brasil não quebrou com a crise de 2008. O Brasil não quebrou no governo Dilma. Né? O Brasil também não quebrou agora no governo Bolsonaro. Porque um país que tem capacidade de emitir títulos de dívida, que controla a própria moeda soberana e que tem bilhões de dólares em reservas cambiais, ou seja, uma poupança, uma poupancinha, né, de bilhões de dólares, que é nossa, esse país não quebra. Esse país apenas decide como gastar o seu dinheiro e onde gastar o seu dinheiro. Então, vamos deixar uma coisa clara aqui. O Bolsonaro não quebrou o Brasil. O Paulo Guedes não quebrou o Brasil, tá? Pra gente também não ficar caindo nessas falácias, porque também a Dilma não quebrou o Brasil, porque também a crise de 2008 não quebrou o Brasil. Aliás, o Brasil saiu muito bem da crise de 2008, né? Pra lembrar aqui. Então, o Brasil não está quebrado. A questão é que o Brasil está sem dinheiro para manter a máquina funcionando em várias áreas. E isso foi uma decisão política do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro. Para quê? Para tentar comprar a reeleição do Bolsonaro. É isso que a gente tem que deixar claro aqui. Né? O governo não está sem dinheiro, só que o orçamento ele precisa de aprovação. O orçamento ele passa pela aprovação. Você não pode simplesmente pegar as reservas cambiais e pegar e pagar os bolsistas da CAPES. Não é assim que a coisa funciona, né? Porque você tem uma série de pesos e contrapesos legais, você tem um marco regulatório nessa coisa toda que você precisa passar por certos ritos para decidir como gastar o dinheiro que o governo tem. Entenderam? Então o Brasil quebrou? Não. O Paulo Guedes quebrou o Brasil? Não. O Paulo Guedes fez uma gestão temerária do Brasil, privilegiando basicamente mercado financeiro, acionistas da Petrobras, pessoas que compraram e estão comprando ativos da Petrobras a preço de banana e outras empresas estatais. Tirou o dinheiro do MEC, das federais, da saúde, da farmácia popular, etc e tal, para colocar também no orçamento secreto para tentar comprar a reeleição do Bolsonaro? Sim, foi isso que foi feito. Então, como que o orçamento secreto conversa com dinheiro que não tem na CAPES hoje? Porque esse dinheiro foi tirado desses lugares para ser colocado na mão de parlamentares que secretamente levaram esse dinheiro para suas bases para falar para a pessoa lá da prefeiturinha de Cacimbinha do Norte: olha, esse dinheiro quem mandou foi o Bolsonaro, então vota no Bolsonaro. Foi assim que o orçamento secreto foi operado, foi para isso que ele foi criado. O orçamento secreto foi uma cooptação do Congresso em relação ao Bolsonaro, que era um presidente fraco. Então foi um acordo para que ele não caísse. O Bolsonaro só conseguiu se manter em pé porque cedeu tudo para o Congresso e para outras forças que operavam dentro do governo dele, porque é um presidente fraco, incompetente, inepto, incapaz, horrível. E, ato contínuo, esse mesmo orçamento secreto foi usado para reeleger Arthur Lira, toda essa gente, e esse dinheiro, quando chegava lá na ponta, vinha com um bilhetinho pendurado na nota de 100. Votar no Arthur Lira e no Bolsonaro. Votar no, bota o nome do parlamentar local e Bolsonaro. Porque esse dinheiro foi tirado de várias áreas para comprar votos. Isso é um esquema de corrupção legalizado. Foi a maior compra de votos da história do Brasil. E onde isso está estourando agora? Em várias áreas, tá? Em várias áreas. Eu separei algumas aqui. Universidades e institutos federais estão sem dinheiro, já não é de hoje, mas tem reitor falando que não tem dinheiro para pagar a conta de luz, tá? Já não é de hoje. Então, aliás, o mercado hoje está estável, viu, gente? Eu dei uma olhada na Bovespa, vamos olhar aqui. Vamos ver. Bovespa, como é que tá a Bovespa agora? O mercado opera estável hoje. Aí, ó, uma quedinha um pouco maior hoje. O mercado opera hoje com uma quedinha de 0,5%, tá? Com o calote nas bolsas da CAPES, tá? Porque, afinal de contas, não é uma coisa tão séria assim, né? Porque quem não sabe, CAPES, Universidade Federal, Instituto Federal, significa pesquisa. Pesquisa significa ciência. Ciência significa desenvolvimento tecnológico. Desenvolvimento tecnológico significa você tentar levar o Brasil para, como diz o professor Elias Jabbour, né? Fronteira do conhecimento científico. Fronteira do conhecimento científico significa dinheiro, significa bem-estar, significa a gente crescer como país, né? Mas a Bovespa não tem que se importar com isso, não é verdade? Então, assim, calote na bolsa de CAPES. O que é CAPES? Pesquisador. Pesquisador, para que serve pesquisador? Pesquisador, dá para fazer day trade com pesquisador? Não dá. Então dane-se pesquisador, né?
Vamos se descabelar e fazer o horror quando a gente criar essas bolhas de horror que a gente cria no mercado financeiro para jogar a bolsa lá para baixo, comprar na baixa e vender na alta, né? Vamos fazer basicamente isso no mercado de ações no Brasil. Agora, hoje estamos operando mais ou menos estáveis. Antes estava uma queda de 0,2%, né? Então o mercado opera estável com o corte do dinheiro dos pesquisadores brasileiros. Me digam qual país do mundo chegou na fronteira tecnológica sem investir em pesquisa. Resposta: nenhum. Nenhum. Nunca vai acontecer. Nunca acontecerá. O que o governo está fazendo hoje, neste momento, arrebentando, mais uma vez, a ciência brasileira. Bolsas da CAPES que estão congeladas há muitos anos. Ou seja, o real valor do dinheiro que os pesquisadores recebem vem caindo ano a ano. Há quase 10 anos, na verdade, né? E agora, para além disso, quem está sem grana? Porque o Bolsonaro tentou comprar a reeleição dele. Universidades e institutos federais, residentes de medicina, e aqui vai o meu muito obrigado aos residentes de medicina do Brasil, mesmo. Estive durante algum tempo em hospital, por conta do meu pai, que acabou falecendo esse ano, vi o quanto muitos deles trabalham, são profissionais competentes, engajados, tive a ajuda, assim, conheci pessoas incríveis durante esse tempo, pessoas realmente preocupadas, pessoas realmente engajadas com a saúde, mesmo diante de dificuldades, de falta de material, de falta de leito. Cara, gente, eu vi coisas ali dentro que, assim, acho que um dia eu vou contar isso em algum lugar, assim. Então, primeira coisa, muito obrigado a essas pessoas que fazem da medicina um combustível para a vida. Mas, ao mesmo tempo, não posso deixar de fazer crítica aos médicos que se aliaram ao bolsonarismo e que agora, como residentes, estão sem dinheiro. Bem feito, tá bom? E tô falando isso, assim, muito na boa, porque junto com o Conselho Federal de Medicina, muitos médicos apoiaram o bolsonarismo porque achavam que aquilo ali era de interesse único e exclusivo da categoria deles, da categoria econômica, não da categoria profissional da medicina, da categoria econômica, da classe. Eu tô falando aqui de classe em termos de capitalismo mesmo, não da profissão. E muitos apoiaram, porque achavam que aquilo beneficiaria a classe deles, né? Com as várias medidas que o Bolsonaro tomou, expulsando os médicos cubanos daqui, barrando novas faculdades de medicina, um CFM totalmente colado no bolsonarismo, não punindo os médicos criminosos que receitaram cloroquina, que fizeram testes com medicamento com pacientes, que mataram gente, tá? Gente que fez tudo isso por dinheiro. Então, essa parte dos médicos que apoiaram o Bolsonaro, agora estão tomando na cabeça o que era o óbvio. Eu não falo isso com prazer nenhum, tá, gente? Sinceramente. Com prazer nenhum. Acho que ninguém merece ter o seu salário cortado, de fato. A não ser que a pessoa tenha feito alguma coisa, né? Cometido um crime, enfim. Mas não foi por falta de aviso. Não foi por falta de alerta. Uma parte da classe médica atuou de mãos dadas com um cara anti-ciência e anti-medicina. Isso foi avisado milhões de vezes por muita gente. Não se surpreendam, tá bom? Agora que o Bolsonaro não se elegeu, que o Paulo Guedes está arrumando as malas e esvaziando as gavetas, vocês acham que eles iam levar vocês juntos com eles? Se deram mal, tá? Infelizmente, vocês estão levando os colegas sérios de vocês juntos nessa. Infelizmente. Muito médico sério que batalhou pela coisa justa durante a pandemia está sendo arrastado nesse mar de lama e estão sendo puxados por vocês, tá? Então, esse é o recado. Bom, quem está sofrendo? Universidades e institutos federais, residentes de medicina, bolsistas da CAPES, que basicamente são cientistas. Quem precisa de cientista, né? Não precisa de cientista pra quê, gente? Precisa de cientista, né? Não precisa. Caso vocês não saibam, o bolsista da CAPES, né? Um cientista brasileiro, financiado hoje pelo Estado brasileiro, e não existe país no mundo que tenha feito ciência forte com dinheiro privado. Não existe. Tirem da cabeça de vocês isso. A gente está se comunicando aqui pela internet. A internet só existe graças a financiamento público. Financiamento público, tá? Pelo governo dos Estados Unidos, nas universidades americanas no pós-guerra. E vamos citar todo o resto de avanço tecnológico que só existe no mundo, nos países mais avançados, por causa do dinheiro público. A iniciativa privada, ela é muito pouco relevante na maior parte das áreas científicas para chegar na fronteira tecnológica. Isso é importante que vocês não percam de vista. A França, a Itália, a Noruega, a Suécia, o Japão, eles não são países que estão na fronteira tecnológica, a própria China, não são países que estão na fronteira tecnológica por causa de investimentos privados, estão na fronteira tecnológica por causa de investimentos públicos.
Sempre tem dinheiro público na cadeia da ciência. Sempre. Pode começar numa empresa privada, mas em algum momento vai ter dinheiro público ali no meio. Vai ter sempre. O Brasil está fazendo justamente o contrário, está arrebentando a ciência nacional. A gente não vai chegar em lugar nenhum como país desse jeito. Nenhum. Talvez seja plano, né? Talvez seja plano. Como diz Darcy Ribeiro, é um projeto, né? Talvez não seja um acidente, talvez seja um projeto. Então, gente, onde mais está faltando grana? Confecção de passaporte. Quer viajar para o exterior? Aliás, nem o velho da Havan, que falou que ia abandonar o Brasil caso o Lula ganhasse, se tiver com o passaporte vencido, vai poder, porque não está emitindo passaporte, porque não tem dinheiro na Polícia Federal para emitir passaporte. Tá? Olha o nível que a gente chegou, não tem dinheiro para emitir passaporte. Isso vem sendo anunciado pela Polícia Federal há algumas semanas. Eu não sei se as coisas já se estabilizaram. Não sei. Acredito que não. Dificuldade na aquisição de medicamentos, porque também o dinheiro que foi roubado pelo governo para comprar a reeleição do Bolsonaro foi tirado da farmácia popular, onde as pessoas vão pegar gratuitamente medicamento para diabetes, para pressão alta, né? Para vários sintomas e doenças que, se você controla, essa pessoa não vai estourar lá no SUS, né? Porque gestão de saúde faz cálculo de custo. Caso vocês não saibam, a vida sim tem um preço, né? Em todas as áreas da humanidade, né? Nós temos um preço, né? Quando você vai construir um carro, você bota um airbag. Se você botar 3, o carro fica mais caro. Então a sua vida tem um preço, né? Então, na saúde não é diferente. Por que existe a farmácia popular? Para você tratar pessoas que têm certas comorbidades que são tratáveis e que, para isso, claro, a vida dela melhore, a qualidade de vida dela melhore, ela não tenha que recorrer ao INSS porque ela vai parar de trabalhar, e ela não tenha que recorrer ao Sistema Único de Saúde porque ela vai cair numa cama de hospital. Foi tirado o dinheiro do farmácia popular para tentar reeleger o Bolsonaro. Isso foi avisado 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Não é a primeira vez que eu tô falando isso aqui, não tô falando sozinho também. Sou eu que tô falando sozinho. Um monte de gente, um monte de jornalista, um monte de gente falando isso. Há muito tempo. Tá faltando dinheiro, inclusive, para manutenção dos carros da Polícia Rodoviária Federal. Agora começa o verão. As pessoas começam a sair do interior do país e ir para a praia. É o maior fluxo migratório interno do Brasil, acontece nesse período, entre as festas de final de ano e o carnaval. Está faltando dinheiro para manutenção dos carros da Polícia Rodoviária Federal. Qual o resultado óbvio disso? Mais mortes nas estradas. Depois chama o Bolsonaro de genocida, as pessoas ficam bravas, né? Tudo que o Bolsonaro mexe causa morte. Tudo que ele bota a mão vira gente morrendo. Tudo. Tudo. Onde o Bolsonaro bota a mão, alguém lá na ponta vai morrer. De algum jeito. Tá faltando dinheiro para manutenção dos carros da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Aliás, Polícia Rodoviária Federal, parabéns, né? Fizeram de tudo para reeleger o Bolsonaro. Não todos os agentes da Polícia Rodoviária Federal, óbvio que não. Não todos, talvez nem mesmo a maioria. Mas muitos sim, né? Então agora, camarada, se você fez aquelas blitz vagabundas que fizeram no Nordeste para evitar que as pessoas fossem votar no Lula, se o seu carro pifar no meio da estrada, você ficar 5 horas esperando um guincho, problema seu. Problema seu. Tomara que esteja sem bateria de celular, inclusive, que fique sem bateria no carro e que fique de noite, de madrugada, sozinho, esperando, morrendo de medo de ser comido por um lobo, tá? Nem sei se tem lobo aí, por aí. Se tiver, vai tomar que morda sua perna também. Tô nem aí.